E vimos que, com relação ao contribuinte individual, nós teremos que observar se ele trabalha com ou sem relação de trabalho com a empresa. No caso de não ter relação de trabalho com a empresa, no vídeo anterior nós já encerramos o assunto. No caso de ter relação de trabalho com empresas, no vídeo anterior nós já demos inclusive alguns exemplos, mas vamos para o terceiro exemplo aqui, que foi aquele exemplo que até nós já começamos no vídeo anterior, que era um contribuinte individual chamado Lucas. Esse contribuinte individual chamado Lucas, no mês de maio de 2020, ele prestou serviço a uma entidade beneficente de assistência social. No caso de entidade beneficente de assistência social, para você entender como é que funciona aqui o mecanismo, é necessário que nós demos uma lida aqui na Constituição Federal, no seu artigo 195, parágrafo 7º. Isso aqui é o parágrafo 7º do artigo 195 da nossa Constituição Federal, que diz assim: são isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Atualmente, a lei que estabelece essas exigências é a Lei número 12.101. Então, o que acontece quando a empresa para a qual o segurado está prestando serviço, ela é uma EBAS, isenta de contribuições sociais. O que acontece é que ela não paga a contribuição patronal, não paga. Então vamos ver aqui, não paga por quê? Porque a Constituição está dizendo que ela é isenta. Na verdade, aquilo se trata de uma imunidade tributária. Houve um erro técnico aqui do legislador constituinte e em vez de usar o termo imunidade tributária, ele usou isenção tributária. Mas, resumindo, a EBAS, que preenche os requisitos previstos em lei, ela não vai pagar a contribuição patronal. Ela vai ter que descontar a contribuição do segurado, mas a contribuição patronal, a contribuição a cargo da empresa, ela não paga. Então, aqui, a remuneração do segurado Lucas, que é um contribuinte individual, que prestou serviço a uma EBAS, no mês de maio de 2020, a remuneração dele foi de R$4.000. Vamos calcular as contribuições previdenciárias. Contribuições previdenciárias. Contribuição do segurado. A contribuição do segurado é 20% sobre o salário de contribuição. Aqui o salário de contribuição é R$4.000. Aí aqui nós pegamos aqui a nossa amiga calculadora e calculamos aqui R$4.000 vezes 20% igual a R$800. Então aqui a contribuição do segurado é R$800. Mas nós dissemos que esse segurado aqui, ó, ele tem direito a uma dedução, não é isso? Nós não falamos aí no vídeo anterior? Quanto é o valor da dedução? Lembra? A dedução que ele tem direito é igual a 45% da contribuição da empresa. Aqui nesse exemplo, quanto é a contribuição da empresa? Bem, nesse exemplo aqui, a contribuição da empresa é zero. Por que zero, professor?
porque aqui se trata de uma entidade beneficente de assistência social que preenche todos os requisitos previstos em lei para gozar dessa isenção. Então ela não paga a contribuição patronal. Ela vai ser obrigada a descontar a contribuição previdenciária do segurado, que é a contribuição que a gente está calculando. E aquela contribuição que ela descontar do segurado, obviamente, ela tem que recolher. Porque se ela desconta e não recolhe o que descontou, ela está cometendo um crime. É o crime de apropriação indébita previdenciária, prevista no artigo 168-A do Código Penal. Então aqui quanto será a dedução? A dedução é 45% da contribuição da empresa. Quanto é a contribuição da empresa? 0. Quanto é 45% de 0? 0. Então, na verdade, aqui não vai ter dedução. Então, aqui a contribuição vai ser 20% do salário de contribuição. Então, vejam. Em regra, quando um contribuinte individual presta serviço a uma empresa, a empresa desconta a contribuição previdenciária dele e, em regra, é 11% do salário de contribuição. Porém, quando se trata de uma empresa que seja EBAS, em gozo de isenção, o desconto vai ser 20%. Por quê? Porque não vai existir a dedução, já que a contribuição da empresa é 0 e 45% de 0 é 0. Então, tudo isso que a gente viu aqui nesses 3 exemplos, que nós demos, 2 no vídeo anterior e agora deste vídeo, tudo isso está aqui, ó, no Regulamento da Previdência Social, no parágrafo 26 do artigo 216. Só lembrando que o Regulamento da Previdência Social é o Decreto 3.048 do ano de 1999. Então, Regulamento da Previdência Social, artigo 216, parágrafo 26, diz assim: a alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga devida ou creditada ao contribuinte individual ao seu serviço, observado o limite máximo do salário de contribuição, é de 11% no caso de empresas em geral e 20% quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais. Então, fica assim, ó. Fica assim. No caso de contribuinte individual que tem relação de trabalho com a empresa desconta a contribuição dele. Mas a empresa desconta quanto? Empresas em geral descontam 11% do salário de contribuição. E as EBAs em gozo de isenção? As EBAs em gozo de isenção descontarão 20% sobre o salário de contribuição. Então, quando se trata de contribuinte individual que tem relação de trabalho com a empresa, quando ele presta serviço para a empresa arrecadará a contribuição previdenciária dele. Nós já dissemos que arrecadar é a mesma coisa que descontar, reter. E a empresa retém quanto? Bem, empresas em geral retêm 11% do salário de contribuição. EBAs, em gozo de isenção, retém 20% do salário de contribuição. Encerrado o assunto contribuição do contribuinte individual. Agora vamos falar da contribuição do segurado especial. A contribuição do segurado especial está prevista no artigo 25 da Lei 8.212. Podemos dar uma olhada aqui
no artigo 25 da Lei 8.212. Artigo 25 da Lei 8.212 diz assim: a contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que trata os incisos 1 e 2 do artigo 22, essa contribuição aqui, ó, do empregador rural, pessoa física, não vamos estudar agora. Porém, o artigo 25 da Lei 8.212 tanto trata da contribuição desse empregador rural, pessoa física, como também trata da contribuição do segurado especial. Então, com relação a esse artigo 25 da Lei 8.212, o que nos interessa, por enquanto, é a contribuição do segurado especial. Essa contribuição do segurado especial é de quanto? Vamos lá. Aí tem duas contribuições. Essas duas contribuições são obrigatórias. O segurado especial é obrigado a recolher essa contribuição. São duas. E elas incidem, tanto uma como outra, incidem sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Aqui também, ó, a base de cálculo de ambas as contribuições é a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Aí a primeira contribuição tem a alíquota de 1,2%. Aqui é a contribuição para a Seguridade Social de uma forma geral. E tem outra contribuição com alíquota menor de 0,1%, que é para financiamento das prestações por acidente de trabalho, como por exemplo, auxílio acidente, auxílio doença acidentário, aposentadoria por incapacidade permanente acidentário. Então essa contribuição com alíquota menor vai servir, o produto da arrecadação dela será usado para financiar os benefícios decorrentes de acidente de trabalho, ok? Então, colocando num quadrozinho aqui bonitinho, as duas contribuições obrigatórias do segurado especial. Contribuição para a Seguridade Social de uma forma geral, a base de cálculo, receita bruta da comercialização da produção rural, alíquota 1,2%. Contribuição para financiamento das prestações por acidente de trabalho. Base de cálculo também é a receita bruta da comercialização da produção rural, alíquota 0,1%. Agora observem, lá naquele artigo 25, o inteiro teor do parágrafo 1º. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 25 da Lei 8.212. Acompanhe comigo. Diz assim: o segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput. Qual é a contribuição obrigatória referida no caput? Essas duas aqui, ó. Essas duas. A do inciso 1 e a do inciso 2. Então, além dessa contribuição, além dessas duas contribuições que são obrigatórias, o parágrafo 1º está dizendo que, além dessa contribuição obrigatória prevista no caput, o segurado especial poderá. Vejam que aqui não é deverá, é poderá. Isso aqui é uma faculdade, uma opção que a lei está dando ao segurado especial. Então, além da contribuição obrigatória prevista no caput, o segurado especial poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 21 dessa lei. Aí, como é a forma do artigo 21 dessa lei? A forma do artigo 21 da Lei 8.212 é assim, ó. Vamos abrir aqui uma Lei 8.212.
botar artigo 21 e ver qual é a fórmula do artigo 21. A fórmula do artigo 21, a alíquota é 20%. E a base de cálculo é o salário de contribuição. Então vejam, o segurado especial, vou colocar até aqui uma página em branco. Aqui. Contribuições do segurado especial. Tem a contribuição obrigatória, que é a que está prevista no caput do artigo 25, contribuição obrigatória. Contribuição obrigatória. Que é 1,2% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural e também a de 0,1% incidente também sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, sendo que essa com 0,1% ela tem uma destinação mais específica, é para financiar os benefícios decorrentes de acidente de trabalho. E o segurado especial, ele também tem uma contribuição facultativa. Vejam, essa contribuição facultativa não tem nada a ver com segurado facultativo. O segurado especial, se ele decidir recolher essa contribuição facultativa, ele continua sendo segurado especial. Ele não se transforma num segurado facultativo, não. A lei apenas está dizendo que esse segurado especial, que é um segurado obrigatório, né? Ele tem uma contribuição obrigatória e ele também tem uma contribuição facultativa. A contribuição obrigatória, ele é obrigado a recolher. Ele é obrigado a recolher sempre que ele vender seus produtos rurais. Ok? Porque o fato gerador da contribuição obrigatória do segurado especial é a comercialização da produção rural. Sempre que ele comercializar os seus produtos rurais, ele é obrigado a pagar essas contribuições obrigatórias aqui. Agora, se o segurado especial quiser, ele pode também, só se ele quiser, não é obrigatório não, ele pode também recolher uma contribuição facultativa, cujo valor é 20% sobre o salário de contribuição. 20% sobre o salário de contribuição. Você poderia perguntar, por quais cargas d'água esse segurado especial iria recolher essa contribuição facultativa, já que ele não é obrigatório? Resposta: provavelmente ele tem alguma vantagem. Porque se não tivesse vantagem nenhuma, ele não iria recolher assim, só para dar dinheiro para o governo. Não ia recolher. Então ele tem alguma vantagem, na verdade não é só uma, são duas. Se o segurado especial decidir recolher essa contribuição facultativa, a primeira vantagem que ele terá é ter direito à aposentadoria por TC. Aqui mais uma vez relembrando, a emenda constitucional número 103, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, para os segurados que se filiaram até a data da publicação da emenda 103, existem regras de transição na própria emenda constitucional número 103, que ainda garante aposentadoria por tempo de contribuição para esses segurados. Para o segurado que se filiou depois da publicação da emenda 103, aí realmente não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Bem, mas essa aqui é a primeira vantagem que o segurado especial terá em recolher essa contribuição facultativa. A segunda vantagem é ter direito a benefício
ter direito a benefício com valor maior que o salário mínimo. Salário mínimo. Essa é a segunda vantagem que o segurado especial terá se ele decidir recolher essa contribuição facultativa aqui. Porque se o segurado especial não recolher essa contribuição facultativa, o seu benefício não passa de um salário mínimo. Se ele quiser ter um benefício com valor maior do que um salário mínimo, ele terá que recolher essas contribuições facultativas. Tá legal? Para que aumente o valor do seu salário de benefício. Se ele não recolher essas contribuições facultativas, o seu salário de benefício será fixado em um salário mínimo. Então, estas são as contribuições a cargo do segurado especial. Tem essas duas aqui, que são obrigatórias, e além da contribuição obrigatória, se ele quiser, ele recolherá contribuição também com alíquota de 20% incidente sobre o seu salário de contribuição. Tá legal? Então, nós encerramos. Só mais um pequeno detalhe para reforçar, né? Em hipótese nenhuma, o segurado especial será segurado facultativo. Em hipótese nenhuma. Aqui, no artigo 25 da Lei 8.212, quando diz o segurado especial de que trata esse artigo, além da contribuição obrigatória, poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 21, aqui o que o parágrafo 1º do artigo 25 da Lei 8.212 está dizendo, não é que o segurado especial pode se transformar num segurado facultativo. Não. Aqui a lei está dizendo que ele pode recolher uma contribuição de forma facultativa. Mas se ele decidir recolher essa contribuição de forma facultativa, ele não se transforma num segurado facultativo. Ele continua sendo um segurado obrigatório. Ele continua sendo um segurado especial. E é bom também salientar o seguinte. Olha, se o segurado especial decidir recolher essa contribuição facultativa, ele não fica desobrigado de recolher a contribuição obrigatória, não. Aqui a contribuição obrigatória, aqui a contribuição facultativa não substitui a contribuição obrigatória. Isso fica bem claro em decorrência dessa expressãozinha aqui, ó. Além. A contribuição facultativa não substituirá a contribuição obrigatória. Porque aqui está dizendo além. Além da contribuição obrigatória referida no caput, além daquela, se o segurado especial quiser, ainda pode recolher outra. Mas mesmo que ele recolha essa outra, ele continua sendo obrigado a recolher aquela que está no caput. A que está no caput são essas duas aqui que incidem sobre a comercialização da sua produção. Tá legal? Bem, agora encerramos o assunto referente às contribuições dos segurados. Agora vamos falar das contribuições a cargo das empresas. As contribuições previdenciárias a cargo das empresas estão previstas no artigo 22 da Lei número 8.212. Podemos dar uma olhadinha aqui no artigo 22 da Lei 8.212, onde tem aqui capítulo 4 da contribuição da empresa, artigo 22.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de... Aí aqui, ó, tem 3 incisos. Na verdade, tinham 4, porém, o 4º inciso, ele teve a sua execução suspensa por uma resolução do Senado Federal. Então, o inciso 4, ele perdeu a sua eficácia em decorrência dessa resolução do Senado Federal. Aqui no inciso 4 era o quê? Era uma contribuição de 15% incidente sobre a remuneração de cooperados que prestavam serviço por intermédio de cooperativa de trabalho. O cooperado prestava serviço a uma empresa por intermédio de uma cooperativa de trabalho. E a empresa que contratou o serviço desses cooperados pagava uma contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pela cooperativa de trabalho. Bem, mas isso que eu acabei de dizer você pode até deletar do seu juízo, porque não existe mais essa contribuição. O que aconteceu? O STF decidiu que essa contribuição era inconstitucional, mas decidiu, foi num recurso extraordinário, não foi numa ADIM. Se fosse numa ADIM, a decisão do STF, ela teria efeito erga omnes, que significa para todos. Mas essa decisão não foi numa ADIM, não foi numa ação direta de inconstitucionalidade, não. Essa decisão do STF foi num recurso extraordinário. Foi o ato do STF fazer o controle de constitucionalidade difuso. Quando o STF faz o controle de constitucionalidade difuso, aquela decisão do STF vale só entre as partes. Valeria só para aquela empresa que ingressou com aquela ação judicial. Mas nesses casos de que o STF faz o controle difuso de constitucionalidade, em que a decisão não vale para todos, vale só entre as partes que estão discutindo aquilo nessa ação, nesses casos, quando o STF julga que um dispositivo de lei é inconstitucional, nesses casos, a Constituição Federal dá ao Senado Federal uma faculdade de suspender a execução daquele dispositivo que o STF, no controle difuso, decidiu que ele é inconstitucional. Quando o STF julga no controle concentrado de constitucionalidade, que é quando o STF, por exemplo, julga uma ADIM, aí nesse caso não precisa dessa resolução do Senado, não. A própria decisão do STF, no controle concentrado de constitucionalidade, já é suficiente para detonar com aquele dispositivo para todos. A decisão do STF no controle concentrado de constitucionalidade tem efeito erga omnes, vale para todos. Mas, quando é no controle difuso de constitucionalidade, vale só entre as partes. Mas, nesses casos, o STF pode baixar uma resolução. O STF não. Nesses casos, o Senado Federal tem a faculdade, não é a obrigação não do Senado, é uma faculdade que a Constituição dá ao Senado. O Senado tem a faculdade de editar uma resolução suspendendo a execução daquele dispositivo que o STF considerou inconstitucional. Aí aqui ocorreu isso. O Senado Federal editou a resolução número 10, no ano de 2016. Aí suspendeu a execução desse dispositivo. Então aqui, com relação às contribuições previdenciárias das empresas, atualmente está valendo só os 3 primeiros incisos. O inciso 4 não tem mais validade nenhuma. Bem, no próximo vídeo, aí nós começamos a estudando de verdade a contribuição, as contribuições previdenciárias a cargo das empresas. Porque aqui nós demos só a introdução. O estudo para valer mesmo vai começar no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo.